E eu quero trazer para vocês algumas características de maturidade. Nós estamos falando de amadurecer e muitas vezes fica um pouco vago sobre algumas características de maturidade. Então essa palavra de hoje, características de maturidade. O que na prática significa mesmo? O que a palavra nos diz que na prática é alguém maduro? Entenda que essa expressão de perfeição, quando a palavra diz, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. O que o Senhor quer dizer com essa expressão de perfeição, significa, estejam amadurecendo. Essa é a palavra perfeição. Muitas vezes nós aqui, latinos, nós temos o significado das palavras que muitas vezes não são de acordo com o texto original. Então, para nós brasileiros, ser alguém perfeito é alguém que nunca erra. E aí quando a gente vê a palavra dizendo sede perfeitos, a gente fala, isso não é para mim. E a gente muitas vezes rejeita o que a palavra diz, porque a gente não entende de maneira clara o que a palavra perfeição significa. Cada vez que Cristo é formado em algum aspecto, cada vez que você deixa Cristo ser formado na sua vida, que você é corrigido em algo, admoestado em algo, que você toma uma direção que Ele deseja, que você entendeu a vontade dEle e assume a vontade dEle, Cristo é formado, e aí você está sendo aperfeiçoado. Então, perfeição, se a gente pode declarar o que é perfeição, é até ser Cristo formado em vós. E Cristo, para ser formado na vida de alguém que vive 80 anos, 90 anos, 100 anos, vai ser algo muito difícil. Para que a gente chegue, quando eu chegarei ao nível de Cristo? Nunca. Nunca. Nós estamos vivendo numa carne, nós temos uma natureza terrena. Agora, Cristo pode ser formado hoje, Cristo pode ser formado amanhã, Cristo pode ser formado o mês que vem, Cristo pode ser formado o ano que vem, e Cristo vai crescendo, e Cristo vai sendo formado, e vai amadurecendo, e que daqui a 10 anos, eu já esteja bem mais maduro do que estava há 10 anos atrás. Já esteja compreendendo muito mais do que estou compreendendo hoje. Já esteja muito mais avançado na vida espiritual. O grande problema, e que é frustrante, é que você olha para trás e você vê, puxa, eu estava maduro há 10 anos atrás e parece que hoje eu estou no mesmo lugar. Isso é um problema que precisa ser corrigido. Se ano passado você estava em um ambiente, você estava num crescimento, e esse ano você percebe, puxa, eu estou tão parado, eu não estou crescendo, é porque você não está deixando que Cristo seja formado. Alguma coisa você está deixando de fazer. Não é porque Deus te deixou de abençoar, não é porque Deus te deixou de falar, não é porque Deus deixou você, deixou sua casa, deixou seu casamento, não. Somos nós que deixamos o lugar de sermos aperfeiçoados. Amém, queridos? Então, a esperança para o futuro é que hoje eu falo, eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Cristo precisa ser formado mais. Amém? Então essa é a nossa esperança. Deus não quer que a gente entre em depressão espiritual. Isso na verdade nem existe. Mas a gente fica triste. Eu já vivi com Deus coisas maravilhosas anos atrás, e hoje eu não consigo viver. Não, não é que você não consegue. É que você deixou de ser aperfeiçoado. É só entrar de novo no processo de ser aperfeiçoado. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, vamos remir o tempo. Mesmo que você perdeu algum tempo, em Cristo esse tempo pode ser remido. Você perdeu 10 anos da sua vida, mas se você se colocar diante do Senhor, talvez em 1, 2, 3 anos, você pode ganhar aqueles 10 anos que você perdeu. Porque Ele é que faz remir o tempo.
A vida espiritual é algo que Deus tem o controle. E quando nós entregamos a Ele, as coisas acontecem. Então a nossa esperança é que ano que vem nós possamos estar entendendo mais. A nossa esperança é que ano que vem eu esteja compreendendo qual é a vontade do Senhor, de maneira mais exata. Não é que ano que vem eu vou receber uma bênção. Não, ano que vem, quando acontecer, o dia que isso acontecer, aí sim eu vou começar. Aí a gente coloca o natural na frente do espiritual. Não, sempre o espiritual vem primeiro. Por isso que amadurecer é algo de prioridade para todos nós, para mim, para você. Não é esperar que as coisas aconteçam para que eu fique animado a ponto de deixar Cristo ser formado. Não, não. Cristo é formado, eu recebo ânimo e tenho esperança para o amanhã. Não é a canção que a gente canta? Porque Ele vive, posso crer no amanhã? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, como que eu tenho esperança? Quando eu amadureço. E essas características de perfeição, elas são assim: olha, Cristo está sendo formado hoje, tenha esperança. Cristo foi formado hoje, tenha esperança. Tenha esperança no seu marido, quando Cristo é formado nele, nem que seja uma gota d'água. Tenha esperança na sua esposa, tenha esperança nos seus filhos, quando Cristo está sendo formado. Por isso que eu tenho esperança na igreja, porque a igreja é dele, e ele está formando Cristo, aqui no nosso meio. A igreja não é um ambiente onde eu formo as minhas características, a igreja não é um lugar onde eu coloco as minhas regras e a minha forma de agir. A igreja é um organismo vivo, celestial, espiritual, da qual o Espírito coordena, controla e faz com que Cristo cresça. E quando a gente percebe Cristo crescendo num ambiente, a gente vê esperança. Tem esperança para essa cidade. Tem esperança para essa cidade. Tem homens sérios, tem mulheres sérias, tem casamentos sérios, tem filhos obedientes, tem pais saudáveis, tem um ambiente saudável, ali existe um destino, ali existe um alvo. Esse povo está se convertendo a Cristo, e tudo que na vida deles tem, se converte a Cristo, e o propósito de Deus se cumpre, aonde a gente entende aquilo que Deus está falando. Então essa é a nossa esperança. E eu quero declarar mais algumas palavras que têm a ver com perfeição. Quando você vê a palavra ser aperfeiçoado na Bíblia, perfeição, você está querendo muitas vezes entender isso como: puxa, mas eu estou errando, isso aqui não está acontecendo do jeito que eu estou acontecendo. Entenda isso, perfeição, no texto original, quando a gente vai ver tudo depois da cruz, a gente vai ver que perfeição significa um ato de completar. Um ato de completar. O Espírito começa e ele termina algo. Um cumprimento, uma realização. Perfeição, aperfeiçoamento é um evento que confirma a promessa. É uma consumação, é levar a um fim, é cumprir de forma que aquilo que está sendo realizado corresponde àquilo que foi dito. Fazer exatamente como ordenado. Isso tudo é perfeição. Isso tudo é ser aperfeiçoado. Realizar o último ato que completa um processo. Realizar o último ato que completa um processo. Por isso que perfeição é aperfeiçoar, é levar perfeito, é levar, encher de Cristo alguma coisa. Porque Cristo enche todas as coisas dele mesmo. Porque Cristo é o perfeito. E não existe nada mais que o ser humano queira que não seja perfeição. O ser humano quer algo perfeito. Por isso que coisa boa nos agrada. Coisa bonita nos agrada. Coisa excelente nos agrada. Sim ou não? Agrada a todos. Isso é algo que Deus colocou dentro do coração do ser humano. O corpo humano é algo indescritível, é algo sensacional. Sensacional. É maravilhoso, é extraordinário. É de uma perfeição enorme. Quando você começa a perceber isso, você começa a ver: puxa,
Que coisa maravilhosa. Quando Deus quer que eu faça a vontade dEle, é porque Deus quer que eu tenha esperança. É porque Deus quer ver coisa boa. E quando Deus quer ver coisa boa, Ele quer ver o Filho dEle, que é perfeito. Amém? Ele não quer ver só nossas boas ações, Ele quer ver o Filho dEle. Então vamos lá. Eu quero começar falando de uma primeira característica de alguém maduro. Anote aí se você quiser. Ele é desapegado com as coisas da terra. Não significa ser pobre. Ele é desapegado. Ele pode ter tudo, mas ele é desapegado com as coisas da terra. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Nós poderíamos citar muitas características. Hoje eu vou tentar ficar em 4. Mateus 19, 21 diz assim: Jesus respondeu para aquele jovem rico: se você quer ser perfeito. O que o Senhor estava querendo dizer para aquele jovem rico? Que pobreza não é perfeição. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Olha, se você quiser amadurecer, se você quiser avançar, se você quiser sair do aspecto da lei, que você está dizendo, não, eu estou cumprindo todos os seus mandamentos desde a minha juventude. Que coisa maravilhosa. O cara era obediente à lei, o cara era rico e veio encontrar com Jesus. Ele falou, Jesus vai acabar e vai, ó. Então Jesus falou, usou essa palavra, olha, se você quer ser perfeito, olha a expressão que Jesus usou, para alguém que achava que estava sendo perfeito. E aí Jesus fala aquilo que a gente sempre já ouviu. Jesus mandou ele vender os bens, dar o dinheiro aos pobres, mas a questão de perfeição não é vender os bens e dar o dinheiro aos pobres. A questão não é só aí, isso era um primeiro passo. A gente acha que se a gente vender os bens e dar aos pobres, eu estou agradando a Deus. Não. O que Jesus terá que completar essa expressão? Você vai ter um tesouro nos céus. E depois, você venha e me segue. Veja, se você quer ser perfeito, você precisa aprender a desapegar das coisas que você está apegado. Você precisa me entregar isso, mas você precisa me seguir. E aí é que está. Quando a gente quer seguir a Cristo, nós precisamos deixar as coisas. Nós precisamos não desfazer de amizades, mas o vínculo tem que ser algo diferente. Sabe que nesse mundo, muitas pessoas escolhem os bens materiais em vez de Deus. Escolhem suas casas, suas famílias em vez de Deus. Por isso Jesus falou, olha, quem ama mais, porque nós crescemos num ambiente e nos apegamos demais às pessoas. Nós apegamos demais às pessoas. Nós apegamos demais à família. E o que o Senhor está querendo dizer, olha, se existe algo que você está tão apegado assim, nessa terra, quer seja bem material, quer seja casa, quer seja carro, ou quer seja pessoas, ou quer seja alguma coisa que esse mundo dá, mesmo que seja bom, se você está apegado a isso, a ponto de que você não desapegue, a ponto de me seguir plenamente, olha, você precisa largar isso, você precisa dar isso aí. E tudo o que eu dou para me ver livre, para seguir mais de perto a Cristo e pisar mais nas pegadas dele, me leva à perfeição. Aí está a chave. Tudo que eu deixo, para que o meu coração fique cada vez mais livre, para que eu siga Ele de maneira mais dedicada, para que eu esteja nele
de verdade, com o meu coração todo nele, aí existe aperfeiçoamento. Porque nós podemos seguir a Cristo, mas está apegado a tantas outras coisas nessa vida. Nós podemos seguir a Cristo e estar com a nossa atenção em tantas outras coisas nessa vida, a ponto de que, se algo não está dando certo em algumas outras coisas, eu fico mal espiritualmente. Por que ficamos mal espiritualmente? Porque nosso coração está apegado às coisas da terra. Se o seu coração está apegado às coisas do céu e somente do céu, se algumas coisas da terra não darem certo, e qual o problema nisso? O céu vai me ajudar a resolver. Então, um sinal de maturidade é um apego com os interesses do céu e não com os interesses da terra. O apóstolo Paulo fala que aquele que está casado, viva como se não estivesse. Isso não significa licença para fazer o que quiser fora do casamento. Não, isso significa que, preste atenção, que o seu casamento não seja um apego na sua vida a ponto de você estar embaraçado no casamento. E o que acontece na nossa vida espiritual? Muitas coisas não acontecem porque no casamento a gente fica apegado a muitas coisas. Se apega, e está com os nossos filhos, com os nossos pais, nossas famílias. A gente se apega tanto com as coisas da terra, que as coisas da terra fazem mal ao nosso coração, fazendo mal ao nosso coração, nos fazem mal na vida espiritual. Então, qual é o nosso alvo? É que as coisas do céu deem certo, ou que as coisas da terra estão dando certo? Esse é o nosso alvo. Nós vamos trabalhar para que as coisas da terra deem certo. Mas se algo não saiu do jeito que tem que sair, não me desestabiliza. Isso é maturidade. Perdi o emprego, não posso ir mais na igreja. Não tenho mais dinheiro. Meu marido me deixou. Eu não vou mais. Agora estou mal. Não estou passando um bom tempo. Meu filho fez isso, fez aquilo, estou triste, não vou mais. Não quero mais. Não, eu estou com Deus. Não, eu vou ficar com Deus aqui. O que é isso, irmãos? Estava apegado demais às coisas da terra. E mesmo que você esteja aqui, que eu esteja aqui, nós precisamos entender isso. Existe algo da qual eu estou apegado, de que se isso não der certo, vai me desestabilizar na minha vida espiritual? Existe? Se alguém morrer, seu marido morrer, sua esposa morrer, seu filho morrer, sua filha morrer, o que vai acontecer com a sua fé? A esperança de que vamos permanecer fiéis a Deus é amadurecimento agora. Vocês estão compreendendo? Vocês querem entender de maturidade? Vocês querem ser maduros? Eu quero. O meu alvo é amadurecer. O meu alvo é que Cristo seja formado. E nós precisamos entender isso. Então, por isso Jesus falou para o jovem que já tinha tudo: olha, você quer ser perfeito, quer ser aperfeiçoado. Então vamos desapegar para que você possa me seguir. E seguir a Cristo não é apenas estar nas reuniões, irmão. Isso é algo que a gente precisa ir vendo no nosso coração e buscando. Se eu amo de verdade mais a Deus do que qualquer pessoa, qualquer coisa. Eu amo a Deus mais do que qualquer pessoa. Mesmo que as coisas estejam tudo dando errado, eu amo a Deus. Sou fiel a Deus, sigo a Cristo, amo a Cristo. Desejo que Cristo continue sendo formado na minha vida, mesmo que a figueira não floresça, que na vide não haja fruto, mesmo que as coisas não estejam dando certo. Eu desejo.
Essa pessoa está sendo aperfeiçoada pelo Espírito e vai amadurecer. Amém, irmão? Que coisa maravilhosa é isso, irmão. Que a gente vai ver Cristo. Tem tudo para desistir, tem tudo para cair na cama, em depressão, tem tudo para não querer fazer mais nada, tem tudo o que é material aos olhos naturais para não querer mais, mas ela continua. Já não é ela mais, já não é ela mais, já não é essa pessoa mais que caminha. Não. Quando você vê que na sua vida já não tem indício de que porque você está de pé por causa de algo material, ou de alguma pessoa, ou por conta de alguma coisa boa que acontece nesse mundo, porque está dando algumas coisas erradas, e você continua avançando, não é você mais. É Cristo que está caminhando em você. E aí amadurece. Ele não quer, ela não quer, o outro não quer. Cristo quer, e eu vou. Cristo quer, e eu vou. Então quando você diz sim, para quando ele fala desapega, desvincula os laços, não é deixar de amar, desvincular os laços, que não vai deixar você ver esse amadurecimento na sua vida. E aí, meu irmão, nós vamos vendo Cristo, e a coisa mais maravilhosa é quando nós podemos ver Cristo na vida um do outro. Não, é Cristo. E quando eu vejo Cristo na vida dos meus irmãos, o que me dá? Esperança. Os meus olhos se enchem, o meu coração é animado, o Espírito fala, está vendo? Eu sou, eu faço, está vendo a minha força? Está vendo o meu milagre? Está vendo? Porque nós como igreja fomos muito ensinados que a gente tem que ser animado quando um morto ressuscita, quando um aleijado levanta da cadeira de rodas. A gente como igreja foi animado quando o que estava desempregado recebe o emprego. Eu vou contar a bênção. Não, irmãos, isso tudo é ótimo de acontecer, maravilhoso, que bom. Mas sabe o que Deus quer dizer quando Ele fala de perfeição? É que existe algo aqui dentro que estava morto e Cristo reviveu. É que existe um testemunho interno de que esse mundo, nada nesse mundo me abala. E eu continuo querendo servir esse mundo, continuo querendo amar meu cônjuge, amo os meus filhos, dedico e quero ensinar, mas a coisa principal que eu quero mostrar é que esse mundo não pode nos dar esperança. Essa é uma primeira característica de alguém que é maduro. E o que o próprio Jesus usou essa palavra de perfeição. Segunda característica, se ama de forma correta. Se ama de forma correta. Agora volta lá comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Abre comigo lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de quem? De Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Não é apenas de compaixão, mas é de profunda compaixão, profunda bondade, humildade, profunda mansidão e profunda paciência. Versículo 13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro.
perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo, mas que amor é este? Versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em... Nós somos chamados para viver como? Nós somos chamados para viver como? Em paz. Então fala para a pessoa do seu lado. Somos chamados para viver em paz. Em paz. Como membros de um só corpo. Então, o corpo se torna um corpo cheio de paz quando todos os membros maiores, menores, se alinham para ir na direção do cabeça. Meu cérebro diz anda para frente e tudo vai indo bem. Esse movimento significa que esse corpo está em paz. Tá, pastor, mas isso aí eu sei desde quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos. Mas e espiritualmente, a gente sabe? Espiritualmente, a gente anda dessa maneira. Espiritualmente, a gente está travando alguma coisa. Eu, como membro, estou travando algo. Como membro de um corpo só, estou travando algo, estou travando algum relacionamento, estou travando alguma coisa. Por isso que amadurece quando nós decidimos sair da superficialidade dos nossos relacionamentos. O amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor que vem de Deus, que já está derramado em nosso coração, esse amor não virá, esse amor será expressado. A palavra diz, Deus já derramou do seu amor em nossos corações. Esse amor que é perfeito, quer que os nossos vínculos e os nossos relacionamentos recebam um aspecto e um polimento e uma fisioterapia para que nos tornemos um corpo que anda, que se move, sem se bater nas paredes, sem bater cabeça, sem chutar a ponta do pé da cama com o dedão, sem fechar as portas e bater com o dedinho, espremer o dedinho, sem usar a boca para ficar mordendo o braço, a perna, sem travar nada. E como corpo de Cristo, nós somos chamados a viver em paz. Esse é um ambiente de graça. Paz. Mas maduros são aqueles que entenderam que nós precisamos nos aprofundar. Aprofundar. Por isso que a palavra diz, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Se é para revestir, é porque está fora da minha natureza. A minha natureza humana e carnal, ela tem um pouco de compaixão, mas ela não tem profunda compaixão. Ela tem um pouco de bondade, ela tem um pouco de humildade,
ela tem um pouco de mansidão, ela tem um pouco de paciência. Todo ser humano na face da terra tem um pouquinho de mansidão. Até que todo ser humano tem um pouquinho de paciência. Até que todo ser humano tem um pouquinho de compaixão. Imagina, você vê uma criança desamparada passando fome, imagina, que não vai caçar uma comida para uma criança comer. A humanidade está tendo compaixão até dos bichos, que é uma coisa boa. Os bichos estão aí jogados, não pode jogar os bichos, vamos cuidar dos bichos. Vamos dar comida para os bichos, vamos cuidar bem dos bichos. Se cuida bem dos bichos, todo ser humano já tem um pouco de compaixão. Agora, o que o Senhor fala conosco, que não é essa compaixão que a gente já tem natural, que a gente tem que ter uns com os outros, não, irmãos. Compaixão natural não serve para a igreja. Não é perfeição compaixão natural. Eu vou ficar com dó do irmão. Eu vou ficar em algo apenas que me convém. Eu faço porque eu estou tendo tempo. Eu faço, não, porque eu quero. Não, eu faço e dou porque está sobrando. Não, eu faço, ajudo, porque não é tão gostoso ajudar. A maturidade vem, é quando eu me aprofundo nisso e revisto, aí está na natureza divina. Lembra que nós falamos disso? Eu me revisto do novo homem, que nele está a perfeição. Aí eu sou compassivo, enquanto o irmão está falando mal de mim. Aí que é ser maduro. Você sabe que a irmã está falando mal de você, e ainda você continua sendo compassiva. Não é você. Não é a sua grande espiritualidade, não, é Cristo em você. Profunda compaixão, profunda humildade. Irmãos, profunda humildade. Que você sabe o seu lugar. Não, vou sentar, está tudo bem. Nós temos uma certa humildade, mas revestir de profunda humildade uns com os outros, irmãos, isso, você sabe o que isso significa? É que se você não é lembrado, se ninguém te liga, se ninguém te visita, se todo mundo esquece de você, se ninguém ora por você, se ninguém te abraça, você está feliz do mesmo jeito. Essa igreja, aquela célula, aquele pastor, aquilo, aquela, isso é uma humildade natural, que você aguentou até o tempo que você aguentou. Não, eu tenho meu limite. Todos nós temos o nosso limite. Uns com os outros, todos nós temos nosso limite. Todos nós. Eu tenho um limite contigo, meu irmão. Natural eu tenho. Eu te aguento até um certo ponto. Você continua pisando na bola, aí não. Quer saber? Aí é que entra Cristo. Quando a gente não consegue mais, aí é que entra Cristo. Porque se a gente continuar a querer resolver querer ser humilde, por boca para fora, não vai ter paz. Não vai ter paz. Eu posso estar até na presença dele, mas meu coração está totalmente distante dele. Não tem paz. Segura minha mão aí. É a mesma coisa de eu querer ir e querer que está arrastando o irmão. O relacionamento não flui. Nossa, mas está difícil de ir. Mas esse culto está pesado. Mas essa oração não fluiu. Não, fica aí, meu irmão, você está travado. Pois é, mas não dá, que o outro irmão aí trava também, não ajuda aí o irmão. Você entendeu? Está travando aí a perna, não flui também. Brincando. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ver, sinal de maturidade é sinal que tem paz. Tem paz? Opa, está tendo algum aperfeiçoamento aí. Entre nós, como igreja, é isso que o Senhor quer fazer. Porque você viver na sua, é fácil demais, irmão.
Você viver na sua. Eu e Deus. Eu estou, ele aqui, ó, eu e ele. Só que ele fala assim, tá bom, vocês, olha, ele não fala, portanto, como o único escolhido de Deus. Está isso na sua Bíblia, versículo 12. Está isso no versículo 12, olha para mim. Como o único escolhido, como a única escolhida de Deus em Florianópolis. Está escrito isso aí, mas não, o Senhor sempre fala assim, como povo, como casa, como família, como igreja. O Senhor sempre vai falar. A gente vai falar, Senhor, é mais fácil andar sozinho, Senhor. Mas o Senhor fala, não é para andar sozinho. Mas não dá, Senhor. Dá. Não dá, dá. E a gente fica temando. Não dá, o Senhor fala, dá. Até que a gente entenda que na verdade não dá para mim, mas para Cristo dá. Aí eu amadureço. Para mim não dá para suportar vocês, mas para Cristo dá. Para um pastor, irmãos, que não se reveste de profunda compaixão, não suporta, irmão. Entra em depressão, quer largar o ministério, sai fora, começa a cobrar dos irmãos, começa a trazer peso. Não, isso aí é terrível. E imagina se você vem para essa casa com receio, não, é difícil e tal, não, aqui reservas. Não, irmãos, essa superficialidade, o elo perfeito que é o amor de Deus, quebra a superficialidade e nos faz aprofundar. Eu não estou bem hoje, eu não estou bem, eu estou triste hoje. Aconteceu uma notícia lá em casa, me entristeceu, mas eu estou aqui na reunião de oração, orando pelos irmãos. Isso é maturidade. Eu estou sendo aperfeiçoado não pela minha força, não pela minha vontade, não pela minha obrigação, eu tenho que estar. Não. Então, irmãos, a segunda característica é: eu vou amar da forma correta. E nós poderíamos pregar sobre isso assim, 3, 4, 5 reuniões. E talvez não esgotaria o assunto. Por isso, a minha oração é para que você possa pensar nessas coisas. Isso é pensar nas coisas do alto, durante a semana. Pega esses textos, medita de novo nesses textos. Sai para trabalhar segunda-feira, fala, Espírito, o que significa ser desapegado das coisas materiais? Pede o Espírito para te pregar, para pregar para você. Pede o Espírito para te ensinar como eu amo de maneira correta. Espírito, me fala isso aqui. Terceira característica: não fala qualquer coisa. Alguém maduro não fala qualquer coisa. Existe um princípio em Provérbios que fala que até um tolo, quando se cala, ele se faz como? Sábio. Mas a palavra está dizendo que não é para o tolo continuar tolo. Ele está querendo mostrar só que quando a gente não abre a boca em alguns ambientes, e quando a gente presta atenção no que a gente vai falar, a gente está fazendo mais do que falar 1000 vezes, 1000 palavras. Mas também não é usar o silêncio para ser indiferente, para criar problema. Não, o pastor falou que eu não tenho que falar. Aí faz bico dentro de casa. Não, eu não estou falando. Não, você está falando em muito, ele está falando alto, e berrando ainda, mesmo que você esteja em silêncio. Que a cara está fechada, o bico está batendo na porta. O pé está falando alto, não é assim? E todos nós temos a nossa maneira de falar, né? É ou não é? E quando eu digo falar, é também com a boca, mas também com o corpo, suas reações. O pastor Aguiar que falou uma vez aqui, a gente pode controlar o que até eu falo, mas e o que as reações do que os outros falam? Será que eu controlo também? Isso é falar, ué. O corpo fala, sabia que o corpo fala? O corpo fala. Quando eu faço assim para o João, o que eu estou querendo dizer? Estou aberto para você, meu irmão, te abraço.
Agora, quando eu faço assim, o que eu estou falando para ele? Eu não falei uma palavra, mas disse muita coisa. Então, o Espírito, ele quer que a gente seja aperfeiçoado nas nossas ações e nas nossas reações. Quem é maduro não é o fingido. O maduro é aquele que é aperfeiçoado nas suas palavras, nas suas ações pelo Espírito. Você sabe o que a carne quer dizer, mas você também sabe o que o Espírito quer que você diga. Então você cala a boca da sua carne, leva ela para a cruz e fala: vou dar vazão a que o Espírito quer que eu fale. E não fica se justificando. Não, eu poderia falar isso, mas eu não vou falar. Eu vou ficar aqui naquilo que o Espírito quer que eu diga e tal. Está sendo um carnal espiritual, não é assim? Então nós temos maneiras espirituais de comunicar as coisas. Isso é ser maduro. Então eu quero ler com você Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago aqui, ele vai falar da questão da fala, da boca, da língua. Mas eu quero abranger isso, eu quero levar isso para o corpo todo. Porque a gente não expressa o que está no nosso coração apenas com a nossa língua, não é verdade? Sim ou não? Então está lá, todos tropeçamos em muitas maneiras, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, ou seja, no agir, no reagir, se alguém não tropeça nisso, tal homem é, e esse homem significa ser humano aqui, tá? Nossa, que coisa maravilhosa. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você não reage segundo sua carne e escolhe reagir segundo o Espírito, existe ali um aperfeiçoamento e você está se tornando mais maduro, mais madura, espiritualmente. Porque a maturidade espiritual não significa apenas saber uma boa ética de como me comportar. Espiritualidade não tem a ver com mudança de comportamento apenas. Espiritualidade é mudança de natureza. É uma natureza espiritual que está em ação. Não é um bom comportamento que eu tenho. Porque a gente pode segurar a raiva. Vontade de... Oi, tudo bem, irmão? Nós podemos fazer isso. Mas se você quer ficar aqui controlando o seu comportamento, jamais vai amadurecer. Jamais Cristo vai entrar na história. Porque é você querendo mudar você mesmo. Eu queria falar isso, mas eu não vou falar. Mas você também não fala aquilo que o Espírito manda você falar, você não age da maneira que o Espírito quer que você age. Então essa natureza é que nos faz perfeitos, irmãos, porque nós apresentamos aquilo que é perfeito. Então olha aí, ó, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A boca fala do que está cheio o coração. A minha face expressa do que está cheio meu coração. O meu corpo anda por onde o meu coração está apegado. Então, quando nós estamos aqui, nós precisamos estar de verdade. Quando eu falo que eu tenho uma aliança com meu irmão, eu preciso falar de verdade. Quando o seu casamento não está tão bem, é verdadeiro que não está bem, é necessário assumir, não está bem. E eu preciso de um agir da parte do Espírito, não é uma solução da carne. A solução da carne é separação, é prostituição, é divórcio. A separação da carne é inimizade, é confusão, é briga, é contenda. Aqui tem várias soluções, mas se nós não levarmos as coisas para a natureza espiritual, como nós vamos ver Cristo sendo formado?
Então é disso que se trata. Quando eu me expresso, quando eu reajo. A primeira atitude quando você recebe um golpe, pode ser até de, mas aí, opa, peraí, Senhor, isso aqui me chateou demais, Senhor. Você não vai para o Senhor perfeito. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos. O Senhor sabe que a gente não aguenta ofensa. Ele sabe que a gente não aguenta fofoca. Ele sabe. O Senhor sabe exatamente, por isso que Ele fala: vocês não serão tentados até o ponto de não conseguirem, porque eu sei o que vocês passam. O Senhor sabe da nossa natureza. Nós não temos que nos mostrar para o Senhor alguém perfeito. Jamais seremos perfeitos aos olhos de Deus. Tira isso da sua cabeça. O casamento perfeito para Deus, isso não existe. Existe Cristo sendo formado e aperfeiçoando um casamento. Um homem perfeito, isso não existe. A mulher, não existe isso. Meu filho é perfeito. Talvez você não é pai nem mãe dele. Porque não existe homem, mulher, jovem, casamento, casa, família perfeita. Então nós não temos que apresentar perfeição para Deus. Nós temos que apresentar nossas imperfeições a Ele. Senhor, eu fiquei tão chateada da maneira que o meu marido agiu comigo. Você vai falar isso para o Senhor: Senhor, eu estou muito chateada. Eu estou a ponto de voar na cabeça dele, Senhor. Senhor, mas eu sei que eu preciso me revestir de profunda compaixão. Senhor, mas eu não tenho isso. Ativa isso em mim, eu quero me revestir. Onde está essa roupa, Senhor? Me mostra, me ajuda aqui, Senhor. E aí você vai se humilhando, vai se despindo da roupa da natureza carnal, da roupa que não consegue, e vai o quê? Revestindo da roupa que dá certo. Aí você sai do quarto, derramou seu coração diante do Senhor, o Senhor fala comigo assim, fala com você: eu sei, ele é difícil mesmo, ela é difícil mesmo, eu sei, olha, as coisas no mundo é difícil mesmo, eu sei, mas faz o seguinte, entrega para mim isso aí, deixa eu atuar nisso aí, deixa, e aí você entrega para Ele, você mostra a sua imperfeição para Ele. Senhor, eu não estou aguentando. Ele sabe que não aguenta. Ele sabe que não aguenta. É isso que é a maravilha de ser filho. Deus não nos cobra perfeição. Deus fala conosco: ei, reveste do que é perfeito. Reveste do que é perfeito. Deixa eu aperfeiçoar você com o perfeito. E quando a gente reconhece: Senhor, em mim não tem nada. E quando a gente reconhece diante das pessoas: Senhor, o que vou fazer, Senhor? Senhor, o que vou fazer? E a gente despe dessa roupa que a gente não sabe o que fazer e reveste de uma roupa que tem orientação, destino, tem profunda compaixão e sabe a maneira de falar, sabe a maneira de agir, sabe a maneira de reagir. E se precisar de um tempinho para você respirar, vai, mas não fica contando até 10 só por contar até 10. Vai contar 10 com Ele, deixa Ele contar os 10. Porque contar 10 para nós é 10 segundos, talvez para Cristo seja 10 dias. Deixa Cristo contar. Quando, Senhor? Não, mas eu estou no 5 ainda. Ouça Ele contando. Irmãos, somos chamados para viver em paz. Somos um povo santo e amado. O ambiente da nossa casa é um ambiente de paz, irmãos.
O ambiente do nosso casamento é um ambiente de paz. O ambiente na criação de filhos tem que ser um ambiente de paz. O ambiente da igreja tem que ser um ambiente de paz. Isso é maturidade. Eu entendo isso, vivo nisto, coopero com isso, ajudo nisso. E quarta e última, o maduro é aquele que está buscando ouvir a Deus. A pessoa que está amadurecendo é aquela pessoa que está buscando aprender a ouvir a Deus. 1 de João, abre comigo, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, vamos abrir lá? 1 de João, capítulo 2, versículo 5. Podemos ler? Amém? Todos acharam aí? Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Como eu aprendo a andar como ele anda? Aprendendo a ouvi-lo. Não é aprendendo a adotar regras e modelos e sistemas e táticas. Não, é aprender a ouvi-lo. Um maduro, ele está sempre sendo aperfeiçoado em aprender a ouvir a Cristo, a ouvir o Espírito. Porque um maduro sabe, aquele que está sendo aperfeiçoado sabe que ele precisa parar, ele precisa se aquietar, ele precisa sentar, ele precisa dedicar, ele precisa de uma série de atitudes para que ele possa ouvir. Então, o imaturo, ele fica correndo 24 horas por 7. Ele dorme correndo, ele acorda correndo. Ele almoça correndo, ele toma café correndo, ele janta correndo. É uma vida, é uma correria. Por isso que a correria, quando as pessoas falam, e aí pastor, está na correria? Eu falo, não, estou não. Aí talvez algumas pessoas, é preguiçoso, hein pastor? Não. É que eu corro quando tem que correr e paro quando tem que parar. Tem gente que tira férias e volta cansado das férias. Eu preciso de mais 30 dias. Não, na verdade precisa de paz. A paz descansa. Porque a paz é que é o apito do Espírito. Quem é maduro? Aquele que escuta o apito do Espírito. Hã? Não, continua jogando. Mas o juiz falou, para. Não, tem que fazer gol, tem que fazer gol, tem que fazer gol. Não, estão atacando, meu Deus, estão atacando. Aí você não consegue ver que o gol está todo fechado. Não vai entrar gol. Mesmo que você seja o melhor defensor. Não se preocupa com o gol. Preocupa em avançar com a bola quando o Espírito fala que você pode. Preocupa em parar a bola e tocar a bola quando você tem. Preocupa em ouvir o técnico quando precisa ouvir. Preocupa ouvir os companheiros. Ei, toca para mim, você está aí sozinho, você está apertado, toca para mim. O Espírito precisa nos dirigir mais. O maduro
é aquele que entende e vive para buscar ouvir mais a Cristo. E não importa o seu temperamento. Eu sou agitado, eu sou agitada. Não importa. Lembra que temperamento é falha. Todos nós temos falhas. O sanguíneo é falho, o colérico é falho, o melancólico é falho, o fleumático é falho. Todos somos falhos. Não nos esquivamos de Cristo ser formado em nós por causa do nosso temperamento. Temperamento é erro, é falha. É aonde nós somos imperfeitos, Cristo vem, Então nós precisamos aprender a ouvi-lo. É uma característica de alguém que está amadurecendo. Puxa, esse mês eu fiquei tão corrido, esse mês eu não consegui ouvir nada. Calma, você está entendendo essa palavra? Talvez hoje você está em desespero, mas e que mês que vem? Você vai continuar em desespero? Não, mês que vem eu quero ter esperança. Então vamos começar a deixar Cristo ser formado agora. É uma atitude que eu tomo hoje, é uma atitude que eu tomo agora. Senhor, eu quero Cristo ser formado em mim, porque eu quero dar esperança a todos que estão à minha volta. E nós como igreja vamos dar esperança a um mundo caído, quando nós vivermos em paz, sermos igreja, vivemos como um povo que amadurece e que vai deixando o Espírito conduzir cada dia, cada área da nossa vida. Amém? Fica de pé, vamos encerrar. Eu queria que você abraçasse alguém aí e que a gente possa orar juntos. Abrace alguém aí. Pai, obrigado. Nós estamos aqui, Senhor, abraçados, estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, porque nós, como Teu povo, estamos escondidos em Ti. Estamos escondidos em Ti, e não queremos estar afogados nas nossas preocupações, nas nossas aflições. Nós não queremos, Senhor, sucumbir às aflições desse mundo. Não, Senhor, nós somos o Teu povo, santo e amado, que o Senhor chamou. E nós queremos entender o chamado à maturidade. Queremos entender que essa palavra de que Cristo em nós é a esperança da glória seja cumprida. Nós queremos que isso seja cumprida, que essa palavra seja cumprida nas nossas vidas. Nós oramos aqui, Senhor, como Teu povo, como Tua casa, como Tua igreja. Nós queremos ser um referencial de esperança. Queremos ser um referencial de esperança. Existe esperança. Cristo, 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 Cristo que é o perfeito, traz esperança a um mundo imperfeito. Se você pode, canta essa canção como uma oração. Cristo, Tu és o perfeito no imperfeito. Cristo, Tu és o valor que não tem preço. A minha âncora no mar, minha esperança ao acordar, eu abro espaço, me rendo, seja tudo. Cristo, Tu és o perfeito no imperfeito. Cristo, Tu és o valor que não tem preço.
a minha âncora no mar, minha esperança ao acordar. Eu abro espaço, me rendo, seja tudo, e flua o teu rio de vida, flua o teu rio de vida, flua o teu rio de vida através de nós, flua, flua o teu rio de vida, flua o teu rio de vida, flua o teu rio de vida através de nós, em tudo, Deus, flua o teu rio de vida, flua o teu rio de vida, flua o teu rio de vida através de nós. Cristo, tu és o perfeito no imperfeito. Cristo, tu és o valor que não tem preço. A minha âncora no mar, minha esperança ao acordar. Eu abro espaço, oh, eu abro espaço, eu me rendo, seja tudo em mim. Aleluia. Eu quero terminar lendo 2 versículos. Efésios capítulo 4, não precisa abrir. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que é Cristo, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Outro versículo é Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos cada pessoa nessa casa perfeita em Cristo. Amém? E que essa palavra siga fluindo na sua vida e que Cristo continue sendo formado nessa casa e nas nossas vidas. Amém? Amamos vocês. Um grande abraço.